aqui quem vos fala é o professor Abraão Nascimento, professor da disciplina de História. E nesta videoaula estarei ministrando conteúdo referente ao primeiro bimestre para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. Vamos nessa? Nosso conteúdo, a Revolução Russa. A Revolução Russa que vai ocorrer em 1917. Vão ser 2 levantes populares ocorridos em fevereiro contra o governo do czar Nicolau II e o segundo em outubro. Na Revolução de Fevereiro, os revolucionários aboliram a monarquia, que era o sistema político vigente na Rússia. Era a monarquia absolutista, lá com a dinastia dos Romanov. E na Revolução de Outubro, começam a implantar um regime de governo baseado em ideias socialistas, principalmente nas ideias do sociólogo e filósofo Karl Marx, que defendia ali teorias socialistas. Quais vão ser as causas da Revolução Russa? O contexto histórico para ali a eclosão dessa revolução. É importante salientar aqui que toda revolução ela só é considerada assim se trouxer mudanças significativas para uma sociedade. Mudanças sociais, mudanças econômicas e mudanças políticas para ser considerado uma revolução. E a Revolução Russa trouxe todas essas transformações. A Rússia no século XIX quase que não existia liberdade. A falta de liberdade era quase absoluta, porque o sistema político era uma monarquia absolutista, ali sendo perpetuado pela dinastia dos Romanov. Na questão econômica, a Rússia era bastante agrária. A economia era fundamentada na agricultura, no sistema agrário. E existiam muitos lugares da Rússia que ainda existia lá o sistema de produção feudal, ou seja, a Rússia economicamente estava bastante atrasada em relação a países como França, Alemanha, estava bastante atrasada no setor econômico. E devido a isso, o czar Alexandre II ele vai tentar realizar uma reforma agrária, que era justamente para redistribuir as terras que estavam inicialmente concentradas somente na mão da nobreza russa. Então, o czar Alexandre II ele tenta realizar essa reforma agrária, mas sem muito sucesso, para tentar apaziguar ali a tensão existente no campo, no setor rural da Rússia. A medida que ele vai adotar não vai adiantar muita coisa, porque as tensões permaneceriam. No governo do czar Nicolau II, que vai de 1894 a 1917, também pertencente à dinastia dos Romanov, ele vai acelerar o processo de industrialização da Rússia, justamente devido ao capital estrangeiro. Os operários irão se concentrar em grandes centros industriais, como Moscou e São Petersburgo. Apesar dessa atitude aí do czar Nicolau II, a situação social não irá se transformar muito na Rússia, porque as condições de vida irão piorar com a fome, o desemprego e a diminuição dos salários, ou seja, vieram as fábricas para a Rússia, mas os operários que iriam trabalhar nessas fábricas recebiam salários irrisórios, salários muito baixos nessas fábricas. A classe burguesa também não foi beneficiada com esse processo de industrialização da Rússia, implantada pelo czar Nicolau II, uma vez que o capital estaria sempre concentrado nas mãos dos banqueiros e dos grandes empresários. A partir disso, a oposição ao governo do czar Nicolau II só aumentava. E um dos maiores partidos de oposição era o Partido Social Democrata, representado por Plekhanov e Lenin. Entretanto, Plekhanov e Lenin eram bastante perseguidos politicamente na Rússia.
né? Então eles tinham que se refugiar em outros locais devido às perseguições políticas. Nós vamos ter lá o Partido Operário Social Democrata Russo, que era um partido bem crítico ao sistema político vigente no país, que era a monarquia absolutista. Porém, existiam algumas divergências de como solucionar todos os problemas da Rússia, principalmente os problemas econômicos e sociais que eram relacionados à fome e ao desemprego. Então, devido a essas divergências que ocorriam no Partido Operário Social Democrata Russo, vai acabar por dividi-lo em duas correntes. Vamos ter os bolcheviques e os mencheviques, que eram duas correntes bem contraditórias, né? Os bolcheviques eram a ala mais radical, né, que era liderado por Lenin, e eles defendiam ali uma ideia revolucionária de luta armada para chegar ao poder. Eles eram bem radicais. Os mencheviques já eram moderados, liderados por Plekhanov, defendiam a ideia evolucionista de se conquistar o poder através de vias normais e pacíficas, como por exemplo as eleições. Então observe aí que eram ideias bem contrárias, né? Os bolcheviques, temos que lutar com armas para mudar, para transformar o sistema político da Rússia. Os mencheviques, não é necessário uma luta armada, pode-se resolver isso através de uma eleição, né? Então, esses dois grupos tinham ideias e ideologias bem diferentes. Os bolcheviques defendiam uma coisa, os mencheviques defendiam outra. A Revolução de 1917, né? Outros motivos aí que vai proporcionar ali o início da Revolução. Um acontecimento importantíssimo vai ser o chamado Domingo Sangrento, né? Que vai ser ali uma manifestação que vai ocorrer em frente ao Palácio de Inverno de São Petersburgo em janeiro de 1905, né? Um grupo de operários vai até o palácio para entregar uma petição ao czar Nicolau II. Essa petição era uma forma de o czar tentar ajudar esses operários a terem melhores salários, a terem leis trabalhistas, a terem condições dignas, né? E o que o czar vai fazer? O czar Nicolau II vai mandar bombardear, vai mandar fuzilar esses manifestantes, né? Estava ali uma multidão em frente ao palácio e vão abrir fogo, né? Matando cerca aí de 1000 pessoas. E esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Inclusive tem um filme muito interessante que relata esse episódio chamado O Encouraçado Potemkin, tá? O Encouraçado Potemkin é um filme lá de 1926 que retrata justamente esse episódio conhecido como Domingo Sangrento na Rússia. E esse Domingo Sangrento vai resultar em uma série de protestos em toda a Rússia. Aí nesta imagem é possível observar o episódio do Domingo Sangrento em que os manifestantes foram fuzilados, né, a ordem ali do czar Nicolau II. Diante da pressão revolucionária, né, diante de uma série de ondas de manifestação na Rússia, o czar Nicolau II ele vai promulgar uma constituição e vai permitir a convocação de eleições para a Duma. A Duma era o chamado parlamento, né? E dessa forma a Rússia se tornaria uma monarquia constitucional. Entretanto, o czar continuaria com seus poderes muito grandes, né? E o parlamento teria uma participação pífia, limitada ali em decisões políticas. Na verdade, essa estratégia usada por Nicolau II foi justamente para ganhar tempo, né? Para poder se organizar as reações sociais e também dos sovietes. O que eram os sovietes na Rússia? Os sovietes eram assembleias de operários, soldados ou camponeses que se organizaram após a Revolução de 1905, né? Após aquele episódio lá do Domingo Sangrento. Outro fator que vai proporcionar o início da Revolução vai ser a derrota, né, na guerra lá da Rússia contra o Japão, a chamada Guerra Russo-Japonesa, em que a Rússia vai entrar em confronto com o Japão e vai perder. E para a Rússia foi uma vergonha, porque o Japão era considerado um povo inferior e perdeu. Por quê? Porque
A Rússia, na época, não tinha aqueles armamentos sofisticados, o exército não era treinado, ou seja, não era preparado, portanto, perderam e foi feio para o Japão, né? E tiveram aí que doar alguns territórios para o Japão. Outro fator que vai contribuir para o início da Revolução vai ser a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Ora, a Rússia já estava vivendo um caos social e econômico e ainda vai participar de uma guerra, né, para aumentar ainda mais o endividamento do país, né? Então, o czar Nicolau II não analisou essas situações e entrou na Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Rússia não tinha um armamento sofisticado, o exército não era preparado, né, para confronto, para briga, e isso vai resultar em diversas derrotas em várias batalhas que deixaram a Rússia enfraquecida e economicamente desorganizada, tá? E isso vai gerar ali o início do movimento revolucionário, com greves se iniciando em São Petersburgo, que se espalharam por vários centros industriais. Os camponeses também irão se rebelar. Diante desse diversos motins que estavam acontecendo na Rússia, devido a essa série de fatores, né, o rei, né, o czar Nicolau II, ele não vai ter como continuar no poder, né? A situação dele vai ficar insustentável e ele vai acabar abdicando do poder devido a pressões. Em fevereiro de 1917, ele vai abdicar ao trono. Revolução de fevereiro e outubro de 1917. Após a abdicação do czar Nicolau II, forma-se um governo provisório na Rússia sob a chefia de Kerensky, que seria envolvido em disputas entre liberais e socialistas. Sofrendo pressões dos sovietes, né, dos soldados, dos camponeses e dos operários, que eram os chamados sovietes, o governo concedeu anistia aos prisioneiros e exilados políticos. De volta à Rússia, né, Lenin e Trotsky, né, que estavam lá exilados justamente pelas perseguições políticas na época em que o czar Nicolau II estava no poder, eles retornam à Rússia e vai formar lá uma liderança, né, com os bolcheviques, e vão organizar um congresso onde defendiam lemas como paz, terra e pão, ou seja, paz prometendo tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, terra prometendo redistribuir as terras, né, prometendo uma reforma agrária na Rússia, e pão prometendo a alimentação, uma vez que a população estava passando por necessidade, por fome. E todo o poder a quem? Aos sovietes, né? Os sovietes, mais uma vez, eram os operários, os camponeses, os trabalhadores. E no dia 25 de outubro, operários e camponeses, sob a liderança de Lenin, tomam o poder, ou seja, os bolcheviques, no dia 27 de outubro, né, pelo calendário gregoriano, chegam ao poder. Os bolcheviques vão distribuir as terras entre os camponeses, né, onde estava lá no lema paz, terra e pão. Então eles vão distribuir as terras, né, ele organiza essa reforma agrária entre os camponeses e estatizaram os bancos, as estradas de ferro e as indústrias, que passaram para o controle dos operários. Então isso simbolizava realmente o lema deles, né, todo o poder aos sovietes, aos operários. As consequências da Revolução Russa: a primeira consequência vai ser a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, né? Isso ocorre em fevereiro de 1918, através de um tratado chamado de Brest-Litovsk, com as potências centrais. Em contrapartida, a Rússia estaria saindo da Primeira Guerra Mundial, mas teria que entregar a Finlândia, países bálticos, Polônia, Ucrânia e entre outros territórios. Isso fazia parte do tratado. Depois nós teremos a Guerra Civil na Rússia, né? Depois que os bolcheviques chegam ao poder, vai ser marcada ali por uma guerra civil, né? Que vai abalar profundamente o país, vai entrar numa crise econômica sem precedentes a Rússia devido a essa guerra civil. De um lado nós teremos o Exército Vermelho formado pelos bolcheviques
e de outro lado nós teremos o Exército Branco formado pelos mencheviques. Lembram? O Exército Vermelho formado pelos bolcheviques. Os bolcheviques eram a maioria. E o Exército Branco formado pelos mencheviques eram a minoria. Quem que vai sair vitorioso nessa guerra civil? Logicamente, o Exército Vermelho formado pelos bolcheviques, liderados ali por Leon Trotsky. Tá? A revolução estava salva, mas a paralisação econômica era quase total devido a essa guerra civil. Para solucionar o problema, para restaurar a confiança no governo, vai ser criada a chamada NEP, a nova política econômica, que irá permitir a entrada de capital estrangeiro e o funcionamento de empresas particulares. Essa aplicação da NEP, a nova política econômica, resultou num crescimento industrial e agrícola da Rússia. A conclusão da Revolução Russa: em consequência da Revolução, nós teremos ali o estabelecimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a chamada URSS, em 1922, sob a liderança de Lenin. Lenin irá morrer no ano de 1924 e vai ali começar uma disputa pelo poder entre Trotsky e Joseph Stalin. Quem que vai sair vitorioso dessa disputa pelo poder? Joseph Stalin. Trotsky vai ser derrotado, vai ser expulso do país e vai ser morto lá na cidade do México em 1940 por um assassino a serviço de Joseph Stalin. Sob o governo de Stalin, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas conheceu uma das mais violentas ditaduras da história, mas ao mesmo tempo passava por um crescimento econômico vertiginoso que vai fazer com que ela se torne uma grande potência mundial e vai participar lá da Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Obrigado pela atenção e bom